Bom dia a todo mundo. Meu nome é André Citron, sou sócio da Magic JC. É um respeito quase que platônico estar aqui, porque a gente nunca teve a chance de estar mais próximo dos arquitetos aqui da escola, ou também até de conversas com arquitetos nas outras faculdades. E esse é até uma das nossas missões como produtor imobiliário, se aproximar cada vez mais da academia, trocar experiências e que essa sinergia traga benefícios para a nossa cidade. A ideia foi trazer um pouquinho a nossa experiência recente na produção de habitação de interesse social, HIS, pelo programa Minha Casa Minha Vida, no centro de São Paulo. E a ideia aqui seria montar uma apresentação, e vocês me desculpem até pela plasticidade da apresentação, a gente tentou adaptar um pouquinho para focar um pouco no que é o nosso propósito de impacto positivo por meio do nosso negócio, e também a segunda parte da apresentação, falar um pouquinho sobre como que essa relação do mercado com a arquitetura pode contribuir também para a nossa cidade, desenhar a cidade de uma forma que a gente acredite muito mais. Bom, rapidamente sobre a empresa. Uma empresa fundada em 1972, já construiu mais de 2.000 unidades, dos mais diversos tipos de empreendimento e localização, 2 milhões de metros quadrados, e a partir de 2009, no ano de fundação do programa Minha Casa Minha Vida, a gente definiu focar e direcionar os nossos esforços e investimentos dentro do programa. Em 2016, entrando um pouquinho mais no foco da conversa hoje, a gente redirecionou totalmente a atenção para trazer o Minha Casa Minha Vida para o centro de São Paulo. E quando a gente fala o centro de São Paulo, algo que a gente vai ver aqui, a gente entende o centro como uma gleba muito grande. O nosso foco, não só do negócio, mas do impacto que a gente quer gerar, ela é focada numa micro-região, que a gente vai ver aqui, muito próximo aqui da escola. A nossa intenção em gerar impacto positivo por meio do nosso negócio e o próprio negócio em si, de já estar contribuindo para a solução, seja social, no nosso caso, sociohabitacional, foi reconhecido em 2017 com a certificação do Sistema B. Eu não sei se todos conhecem o que é, mas o selo de B Corp, que é um selo internacional, ela reconhece os esforços das empresas que, por meio do seu negócio, do seu core business, de alguma forma contribui para a cidade, para a sociedade, ou contribui para algum problema que a cidade tenha. No nosso caso, a própria habitação social já traz uma camada de responsabilidade social, mas, por outro lado, algo que eu vou contar aqui na primeira parte da apresentação, o que a gente passou a humanizar o processo, o ciclo da incorporação, que ele não é curto, desde a aquisição do terreno, do estudo do terreno até a entrega da unidade, são 5, 6 anos, e algo que a gente se preocupa muito, esse ciclo não deveria ser visto pelos produtores, por nós, incorporadores, como um ciclo que termina em 6, 7 anos. Quer dizer, e a nossa preocupação com a futura ocupação desse empreendimento, a gestão, seja administrativa ou gestão social disso. É um pouco o que a gente combate, que o papel do incorporador não pode terminar só com a entrega do empreendimento, com excelência, com qualidade, no prazo. A nossa responsabilidade com aquela comunidade que a gente incentivou a habitar lá é muito importante. Acho que é algo que a gente pode depois explorar um pouquinho mais se a gente tiver tempo. Então, a gente é a única empresa do setor certificada pelo Sistema B. Aqui no Brasil, empresas mais conhecidas, a Natura é certificada, e fora do país, que é mais difundido a certificação B, a Patagônia, o sorvete Ben & Jerry, o Whole Foods, aquele supermercado orgânico, a Danone, fora do Brasil, também é certificada, e para quem tem filhos, conhece aqueles cremes Mustela, que a gente passa no bumbum do neném, também é certificado pelo Sistema B. A partir de 2016, a gente focou nos empreendimentos aqui na região central, e hoje a gente continua e com a intenção de poder promover mais empreendimentos como esses aqui no centro. Quando a gente fala em Minha Casa Minha Vida, a gente ouviu aqui um pouco a brilhante apresentação do Danilo, vem à nossa cabeça os empreendimentos Minha Casa Minha Vida de interesse social, sempre na região mais afastada do centro da cidade. O pontinho vermelho é aqui onde a gente está, no centro. E aqui, os raios da onde geralmente é ofertado essas unidades subsidiadas pelo programa. E também vem na nossa cabeça, na nossa mente, como que elas são produzidas. Os gigantes condomínios residenciais,
afastados de infraestrutura, de comércio, de lazer. E aqui, de forma até humilde, eu mostro 2 empreendimentos que a Magic fez, 2010 e 2011. E eles são praticamente idênticos, com uma diferença que hoje a gente entende que é uma diferença boçal. Eles estão a 33 quilômetros um do outro. Um está na região do Parque Dom Pedro, Cambuci, e o outro está em São Miguel Paulista. E hoje, quando a gente vê uma fotografia como essa, a gente entende a importância do papel do incorporador, do arquiteto, e quem pensa a cidade, quem desenha um produto, o desenho deste produto, que deveria ser muito mais do que apenas atender uma demanda que é importante. Mas a gente tem na mão uma ferramenta estupidamente importante. Não faz sentido um prédio ter a mesma cara, ter a mesma proposta em regiões tão distantes. Até porque a gente viu aqui que a característica que faz a pessoa escolher morar ali ou morar no outro lugar são variáveis que são muito diferentes. E mais, o arquiteto que desenhou esses 2 projetos não conheceu nenhum dos terrenos quando ele foi desenhar o prédio. E que é uma coisa hoje que a gente se preocupa muito e até vê a diferença, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, desses novos empreendimentos que a gente tem pensado, não só como produto, mas como cidade, o diálogo e a conversa que a gente tem com os arquitetos, e quais são esses arquitetos, colocam a gente numa posição muito otimista, e o qual eu convido todos aqui para, de alguma forma, se concordarem, pensarem junto com a gente, quão importante é a mão, o desenho e o pensamento de vocês, arquitetos ou futuros arquitetos aqui. Muito se fala na mídia, e, na verdade, o que me incomoda pessoalmente muito, e o que eu tento, dentro da companhia, até com os debates, seminários e palestras que a gente participa, é disseminar isso um pouco, porque a gente vê muito as constatações, né? Que o Minha Casa Minha Vida levou as pessoas para a periferia, ou aqui, a entrevista do secretário Chucri, quando era secretário de urbanismo, ou de habitação, desculpa, que agora ele mudou, é no dia seguinte da queda do Wilson Paes. E sempre na mídia colocando coisas que a gente já sabe. Então, aqui a provocação é, tudo bem, as constatações estão feitas. O que a gente pode, como produtores, todos nós produtores aqui, fazer para mudar isso, né? Então, quais são as possibilidades que a gente tem, né? Aqui, a mídia colocando quais são as possibilidades, através de constatações, né? Um estudo muito forte do WRI com o Ministério das Cidades, provando, com algoritmos e contas, de que, ao promover uma unidade de interesse social pelo programa Minha Casa Minha Vida na periferia da cidade, o custo recorrente para o cofre público dessa unidade varia de 7 a 15 mil reais. Isso, para trocar em miúdos, quer dizer que, se ela produzisse aquele mesmo conjunto aqui, na São João, e desse um cheque moradia para aquele comprador de 15 mil reais, a consequência para cofre público e para infraestrutura e gastos que, às vezes, a gente não vê quando a gente pensa em produção imobiliária, seria a mesma coisa. Ou seja, custa mais caro produzir esses empreendimentos que sejam longe do centro da cidade. E, recentemente, saiu aqui a entrevista que fizeram com 3 pessoas. Esse da foto é o zelador Ludovico, que conta a saga dele de todo dia por 2h30, sair de onde ele mora, para vir para o prédio onde ele trabalha aqui na região central. Os custos invisíveis da habitação social, quer dizer, o que custa para o poder público trazer esse trabalhador, trazer esse estudante, ou trazer as pessoas que estão buscando lazer, infraestrutura aqui no centro de São Paulo. Recentemente, embora possa ter parecido um pouco panfletagem, e até trazendo propositalmente quem escreveu o texto, mas eu vejo com um lado positivo, né, que traz... foi, acho que, a primeira vez que uma pessoa desse alcance, né, midiático, trouxe para um veículo dessa importância a palavra desenho e arquitetura, porque quando o Huck fala que não deseja uma cidade que seja espraiada, etc., ele coloca e com qualidade arquitetônica discutível, que eu acho que, às vezes, naquelas constatações que a gente viu dos empreendimentos mais distantes, além de todos os problemas que a gente já sabe da periferia, de
de promover os empreendimentos na periferia, nunca se fala sobre o desenho, sobre a arquitetura. Mesmo que se faça lá, aí é a minha opinião, que se faça, não copiando, copy-paste um projeto, mas que se faça algo que tenha a ver com o que aquela região, com as heranças culturais, sociais, arquitetônicas que aquela região tenha. Então, quando a gente trouxe, em 2016 e 2017, essa série de empreendimentos do Bem Viver, a gente veio aqui para a região central, focado na Consolação, Vila Buarque, Santa Cecília e Bela Vista. E a gente entendeu que esses empreendimentos, não melhor ou pior, mas diferente dos empreendimentos na região mais afastada, ele tem um composto diferenciado, né? Então, ao mesmo tempo, ele traz a localização, não em termos dela ser prime ou não prime, mas a localização que por trás disso vem, você está na região onde tem a infraestrutura, onde tem acesso à cultura, lazer, educação. Ele vem com preço e condição, porque a gente está oferecendo pelo programa Minha Casa Minha Vida, apartamentos subsidiados, com juros mais baixos, com subsídio do governo. A gente está trazendo a arquitetura, quer dizer, trazendo a importância do desenho, e, ao mesmo tempo, humanizando o processo da incorporação. Às vezes, em algumas conversas, esse tema da humanização cansa um pouco, mas a gente faz questão de mostrar, porque a gente, não só o nosso negócio, o que a gente faz aqui, a arquitetura e o mercado, traz uma solução para a nossa cidade, mas o processo, todo o ciclo ao qual a gente pertence, também pode diminuir impacto negativo com a comunidade do entorno e gerar impacto positivo, incentivando, aproveitando a ferramenta que a gente tem na mão, que é produzir a cidade. Então, o seminário que traz, e que me interessou muito participar, que traz essa discussão urgente, necessária, né, o direito ainda à cidade, mas uma provocação, uma sugestão e até um convite é a gente pensar isso em campo, no campo das ações. Na inauguração, o Tomás falou, e acho que foi você que falou uma frase que é menos a sala no ar-condicionado de todos nós e mais a gente ir a campo e tentar encontrar essas possibilidades que a gente comentou no começo de, eventualmente, trazendo Minha Casa Minha Vida para o centro, é uma das possíveis soluções para a gente construir essa cidade. E a gente vai falar agora um pouquinho como a gente está lidando o negócio, né? Como que a gente vê o nosso negócio dentro desse contexto urgente de pensar uma cidade melhor. A gente entendeu, a partir de 2016, nós nos assumimos como um negócio social, muito também pela certificação. O negócio social, sim, envolve redução de margem. Se a gente for falar um pouquinho mais adiante como que a gente viabilizou esses projetos tecnicamente e economicamente, eles também envolvem redução de margem. Sim, a Magic ganha muito menos do que ganharia fazendo empreendimentos convencionais ou nos próprios terrenos que a gente tem aqui na região, se a gente produzisse um empreendimento de padrão diferenciado, não padrão de qualidade, mas de padrão de atingindo uma demanda diferente daquela que a gente está buscando. Então, a gente divide praticamente em duas vertentes, como que o nosso negócio e sim, nosso expertise gera impacto positivo e como as nossas ações durante esse ciclo trazem impacto positivo. Então, a primeira parte, como que o que a gente faz e sobre o que a gente se pautou para poder, como incorporador e mercado, contribuir com o entorno que a gente está e a discussão sobre o que a gente está falando aqui. Esse aqui é o resumo do nosso manifesto. A nossa empresa tem um manifesto de propósito de impacto positivo. A gente não tem missão, valor, de atender os acionistas, de entregar com qualidade. Isso está no core business de qualquer empresa. A gente entende a nossa missão, além disso, 4 pilares muito importantes. O primeiro é a ativação do local. Quando a gente compra o terreno, a gente chega no terreno, chega na rua, no bairro, como que a gente deve se relacionar com essas pessoas? Faço um convite aqui na General Jardim, 2 quadras para frente, tem um terreno que a gente acabou de finalizar a demolição e ali hoje você encontra uma praça pública. É praça pública mesmo. A gente destinou aquele espaço por um período curto de tempo, 4, 5 meses, para uso público, com Wi-Fi, com bancos, com horta comunitária que a gente vai fazer no fim de semana, estão todos convidados, gratuitos, oficina de compostagem, bancos e qualquer coisa que faça sentido e a gente poder, de alguma forma, contribuir com a comunidade do entorno. Esse é o pilar número 1. O pilar número 2 é como que a gente pode rever o relacionamento com os futuros moradores
que não sejam só um boleto e que não sejam só participantes de uma festa na entrega do condomínio e tchau, não quero mais ver você. Como que a gente pode rever isso? A gente está revendo e a gente já realiza atividades com futuros moradores durante o período de obras. Como que a gente pode rever o relacionamento com os colaboradores de obra, os peões da obra, que diariamente saem 4 da manhã de casa, voltam, sei lá, chegam em casa 2 da manhã, e estão lá habitolados em fazer todo dia o mesmo serviço, porque a gente não pode aproveitar eles dentro da nossa casa, contribuir, incentivar com pensamentos sobre qualidade de vida, saúde, esporte, educação, são outras atividades que a gente faz. O pilar número 3 são questões legais e estruturais de como melhorar o HIS, como que a nossa experiência recente, certa ou errada, pode contribuir com a gestão pública, como que a gente pode escalar a habitação social. Estava lá a entrevista do Chucre, que quantos anos vão ser necessários para a gente reduzir o déficit habitacional, parece que o déficit só sobe. Então, como que a gente pode contribuir com isso? A nossa experiência mostra uma série de desafios e que a iniciativa privada, junto com a arquitetura, porque é quem nos dá um insight, às vezes, da dificuldade da gente poder projetar, implantar, escalar, a gente pode contribuir com eles. E a gente tem feito muito isso, muito. E o pilar número 4, que, na minha opinião, é o mais importante, que é a gente avaliar tudo isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai falar. Será que realmente contribui para uma cidade melhor? Será que realmente contribui para uma sociedade, para uma mini-comunidade que vai morar naquele condomínio de forma mais harmônica? E a gente tem que ser humilde e entender, depois de um certo prazo, se o que a gente está fazendo realmente está dando certo. E se não tiver, que a gente mude, que a gente se adeque, se adapte. Mostrando um pouquinho o nosso compromisso com a questão de poder construir uma cidade melhor e gerar impacto, não só na nossa tese de propósito, que ela é pública, depois pelo site vocês podem ter acesso a ela, a gente deixa ela publicamente o que a gente acredita que é o propósito do nosso negócio. No nosso site a gente tem páginas que dão mais valor a essa questão do que o produto e o projeto em si. Bom, tem um vídeo de 3 minutos que ele é um resumo de algumas das atividades que a gente fez mais dentro deste pilar número 1 e 2, que é a ativação com a comunidade e um relacionamento diferenciado com as pessoas que participam desse ciclo com a gente. Todos nós queremos ter um espaço para chamar de casa. Mas essa casa compreende muito mais que seu espaço interno. Ela ultrapassa muros e portões, alcança nossos vizinhos, ruas, o bairro e a cidade. Nosso lar deve ter espaços culturais, mercados, praças, padarias e acesso fácil ao transporte. Somos a Magic JC e esse é o nosso propósito. São mais de 45 anos de história e após mais de 120 empreendimentos construídos, sentimos a necessidade de alinhar a nossa estratégia imobiliária com a humanização do processo de comunicação, construção e vendas. Percebemos que é preciso fazer mais do que incorporar com excelência e entregar todos os empreendimentos dentro do prazo. Precisamos e podemos contribuir para vivermos em uma cidade melhor. Nosso propósito de impacto positivo tem o objetivo de criar uma série de atividades que visam olhar o empreendimento de dentro para fora, desde o momento de aquisição do terreno até a sua futura ocupação. É assim que atuamos na construção de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo. Sem tapumes ou muros, seguimos o princípio da transparência. Antes do início das obras, disponibilizamos parte do terreno para que as pessoas possam aproveitar o local com bancos, bicicletário, troca de livros, coleta seletiva e Wi-Fi gratuito. Também abrimos o espaço para exposições e debates sobre a cidade como um todo. Com ações participativas e colaborativas, incentivamos a criatividade, sustentabilidade, saúde e educação com vizinhos, colaboradores das obras e futuros moradores. Acreditamos na importância do desenvolvimento do senso de grupo e comunidade com aqueles que irão morar nos prédios que construímos.
Nossas crianças também têm papel fundamental neste contexto. Criamos um projeto com alunos de escolas públicas do entorno dos empreendimentos para que a imaginação e a compreensão do que é viver na cidade sejam incentivadas desde cedo. Promovemos ainda a conscientização de práticas sociais. Organizamos eventos com instituições que defendem a diversidade da cidade e que, assim como nós, trabalham intensamente por espaços mais democráticos. Por todo este trabalho da Magic JC, somos a primeira empresa B do setor imobiliário, um certificado global que reconhece o esforço das empresas em gerar impacto positivo por meio de seus negócios. Estamos certos de que esse é um novo caminho para a Magic JC. Em união com nossos parceiros, queremos transformar a cidade em um lugar melhor para se viver. Não queremos ser a melhor empresa de São Paulo, mas a melhor para São Paulo. Bom, então de que forma que o mercado em si pode contribuir e o que o nosso negócio em si traz de benefício para a cidade. Eu não vou ler o texto aqui da Mariana Barros, a jornalista e editora do Esquina, que resumiu muito bem quando a gente conversou sobre o que é o nosso negócio, mas ao realizar os empreendimentos HS, a gente está se compondo dentro dessas três características muito importantes, que é adensar a região central e, com isso, transformar a região do entorno. Estava conversando com o Ciro, a própria faculdade, ao vir para cá, num prédio que era vazio, né, que estava subutilizado, o benefício que traz aqui para a região do entorno. A gente fala muito em democratização, mas não é só democratizar o acesso ao Minha Casa Minha Vida, democratizar a arquitetura, o desenho, atividades de impacto social, de sustentabilidade, questões que são e devem estar presentes no nosso dia a dia. E também a questão do desenho, o que é pensar a arquitetura dentro do empreendimento, olhar o projeto num espectro maior do que a cidade, não apenas desenhar, copy-paste um projeto como a gente mesmo fazia, né? E a gente percebeu que pensar a cidade, né? Quer dizer, esse elo aqui, né? Pensar um negócio de forma mais humana, gerando oportunidade para as pessoas que vão morar ou participar das atividades, com bom desenho, com qualidade arquitetônica de projeto, pensando a cidade com impacto positivo, é possível. Com margem, com resultado, seja ela menor, mas essa atuação em campo ela é possível. A gente vai mostrar, então, como que a gente tem feito isso, né? A nossa atuação dos projetos Bem Viver, focado aqui agora um pouco na questão arquitetônica. A fase de 2016, 17, agora 18, a gente considera uma fase de amadurecimento nesse contexto. A gente pode até ver aqui, pelo menos particularmente eu consigo ver, um amadurecimento do que é o nosso desenho e que também coincide com a evolução de arquitetos e parceiros que vieram se juntar à nossa missão, ao nosso propósito. Então, quando a gente olha aqui o Bem Viver Major Sertório, 9 de julho, onde a gente coloca a HSU, que é o Felipe Guimarães, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, o ateliê do Marco Brajovic para desenhar a fachada, foi aí um primeiro movimento que a gente fez para conseguir democratizar o bom desenho, a arquitetura, e viabilizar isso dentro de empreendimentos Minha Casa Minha Vida, ou seja, tentar fazer melhor, ou mais bonito, ou mais eficiente, e um programa de arquitetura mais completo, não necessariamente vai ser mais caro, e a gente quer tentar viabilizar, a gente já está conseguindo viabilizar, e a gente quer escalar isso. A segunda fase são os empreendimentos que vão vir na sequência agora, onde a gente está já conversando com escritórios, alguns aqui presentes, eu vou contar rapidinho cada um deles, porque o motivo e a forma como a gente se conheceu tem muito a ver com o que a gente conversou aqui e o que o seminário está trazendo. Então, o Xundi, que a gente se conhece há mais tempo do que quando a gente começou a fazer os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, e a gente vem testando o relacionamento no bom sentido, acho que uma questão nossa, né, Xundi, que está aqui presente, de alinhamento dos dois lados. E o quinto empreendimento, a gente conseguiu um desafio do nosso lado, não sei quão grande foi o desafio do lado dele, da gente poder realizar esse empreendimento na General Jardim, pensado mesmo, porque a gente vai no terreno, a gente sente o terreno. Eu ajudei um pouco porque está na frente do escritório dele, fica mais fácil dele visitar, mas eu lembro o dia que a gente foi visitar o terreno, né, Xundi, que a gente queria sentir, respeitar, fazer algo que conversasse com a vila que tem aqui. O Milton Braga, do MMBB, que está hoje projetando 2 empreendimentos para a gente. Eu vou contar um pouquinho mais para frente quais são os desafios
e o que a gente tem trocado de experiência dentro desse contexto. O Vinícius e o Marcelo, eu conheci, na verdade, eles sem querer, o Marcelo num hotel, eu ouvi ele conversando com alguém no bar, no restaurante, sou arquiteto, aí ele falou Praça Vila Buarque, falou mercado, falei, pô, preciso saber quem que é, tá? É meu vizinho, fala de mercado, e eu fui me apresentar, e ele falou, poxa, eu sou, né, do escritório, eu falei, poxa, agora estou te conhecendo pessoalmente, e a gente ficou 2, 3 horas conversando sobre cidade, sobre esses nossos desafios, e depois eu fui conhecer pessoalmente o Vinícius, e dali nasceu uma conversa sobre locação social, locação econômica, algo que a gente vem pensando já há um ano, e que faltava na mesa alguém do urbanismo, da arquitetura, para construir isso com a gente, que não fosse apenas como um nicho, um negócio, mas sim pensado como um programa como um todo. O Felipe Rodrigues, que está aqui presente, que é a comprovação de que o relacionamento com o entorno traz frutos muito bons para a cidade. Ele é vizinho de um dos empreendimentos nossos, em 2016 a gente se conheceu, e de lá para cá, trocando muita ideia sobre cidade, sem querer, no empreendimento, ele estava projetando para a gente, sem querer dizendo, quase que naturalmente, ele estava projetando as áreas comuns do empreendimento aqui da General Jardim. E o Felipe, que topou o desafio lá atrás de rever o que é um apartamento decorado, um apartamento modelo, Minha Casa Minha Vida, com design, com arquitetura, mostrar que é possível fazer, mostrar que fica bonito e incentivar que as pessoas que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida também podem achar bonito, e se não acharem, que a gente possa contribuir para abrir a mente dele para pensar o que é a boa arquitetura. Rapidamente sobre os projetos e os desafios, aqui o Milton está tentando projetar para a gente um empreendimento na região do Cambuci, onde passa por 28 órgãos, sejam municipais, estaduais e federais. E é praticamente uma tese de doutorado, porque aqui a intenção a gente era fazer um HIS1, vender unidades de 145 mil. E as restrições que a gente tem de patrimônio, o qual a gente vai respeitar todas, de altura, o qual a gente não concorda, neste caso, com as restrições, quer dizer, o motivo pela restrição de altura, a gente topou o desafio. Mesmo com essas restrições, vamos tentar produzir a unidade mais barata possível numa região de desejo, com essas restrições, e que vai dar muito subsídio para a gente poder dialogar com o poder público. Esse é um exemplo também com ele, que é uma ZEIS 3, uma discussão que eu já tive bastante publicamente sobre o desafio que a gente é hoje viabilizar a ZEIS. Nós somos uma empresa dispostas a fazer a ZEIS, e é muito difícil fazer. A nossa experiência aqui também tem trazido debates interessantes com a gestão pública para rever a questão do ZEIS, não tirando a ZEIS, mas tornando-a possível de viabilizar. Aqui, os rabiscos, no bom sentido, que o Vinícius fez para a nossa intenção de fazer locação, e foi a primeira vez que o produto nasceu da mão do arquiteto, pelo menos comigo. O que a gente faz, geralmente? A gente manda, manda um terreno para o arquiteto e fala, ó, o produto é esse, a gente definiu que é esse. Aqui não. A gente começou a conversar sobre locação, nasceu um terreno e falou, deixa eu ver o que a gente vai pensar e desenhar. E ao receber essa planta, trouxe para a gente uma conscientização muito forte de que não está na nossa mão do incorporador, da agência de marketing, definir um produto, e sim essa interação entre os profissionais interessados no tema. Algumas imagens preliminares em primeira mão, que o Xundi não fique bravo aqui, com o empreendimento da General, e uma coisa que chama atenção logo de cara é o aspecto e como esse prédio traz para a cidade uma questão muito mais importante de fachada ativa, de importância arquitetura para o que é essa estrutura mista, com pé direito duplo. E aqui na pontinha, a gente, falando em São Paulo, centro de São Paulo, um local onde a gente adensa 75% praticamente do lote, o Xundi conseguiu aqui trazer um respiro para o prédio. Então, isso com certeza traz, na questão da usabilidade para o morador, algo que é difícil de encontrar em regiões adensadas como essa aqui, que é a Vila Buarque. O Felipe, que trouxe para a gente um aspecto completamente fora do nosso comum de decoração de interiores, onde traz e viabiliza mobiliário de design, onde desenha as mesas das áreas comuns, é um vizinho, um arquiteto vizinho que mora, conhece a região. Isso, com certeza, vai trazer benefícios para a moradia, para o nosso projeto, para quem vai morar e para o nosso projeto. Algumas imagens preliminares aqui da arquitetura interna. E o Felipe que quis que a gente revisse
o que é apresentar para o futuro morador um apartamento modelo. E eu lembro muito bem, meu sócio, de uma outra geração, meu pai também, que não contribui muito para essa relação entre gerações, quando a gente quando o Felipe propôs fazer uma cozinha preta, escura, o pessoal no escritório ficou completamente desesperado. Falou, mas, gente, o pessoal, Minha Casa Minha Vida quer cor, quer não sei o quê. Quer dizer, é um preconceito muito forte sobre a discussão do que é uma boa arquitetura, um bom design, e a decoração também. E esse projeto, especificamente, que aqui na Marquês de Tu, que a gente deve lançar no final do ano, eu coloquei aqui a Magic, porque ele está sendo desenvolvido ainda internamente, mas uma coisa muito bacana é que tudo isso que a gente falou, ele, se de início nasceu um pouco da minha pessoa física, de querer buscar essa mudança, obviamente, esse desafio eu tive dentro da companhia de como a gente trazer as pessoas de uma empresa tradicional de 45 anos para a mesma mesa. E não é um desafio fácil. E, ao longo dos anos, a gente percebeu que, e com muito trabalho que a gente fez de Endo, como que a gente podia trazer essa missão, esse propósito para dentro da companhia também. E, na questão de projeto e incorporação, a gente percebe hoje essa ideia de programa nasceu dentro do escritório e é pela primeira vez que essas pessoas que participaram até de todos os outros Minha Casa Minha Vida que a gente fez, que falaram, olha, essa região é diferente. A gente não pode fazer assim, a gente tem que ter o máximo de fachada ativa. A gente está embaixo do minhocão, tem características próprias aqui a região. Não adianta a gente mandar para o arquiteto e falar, faz aí o projeto. Então, isso aqui começa a nascer dentro da empresa, para que a gente possa, então, convidar o arquiteto e começar a trocar ideia sobre um programa de forma muito mais abrangente. A gente acredita que a transformação positiva deve vir de dentro para fora, né? E no campo das ações, como a gente falou aqui. No nosso caso, de todo mundo aqui interessado sobre cidade, urbanismo e o mercado, a gente sugere que a cidade possa nascer dentro da concepção do nosso prédio, quem está no entorno, o desenho que ele tem, os futuros moradores, os colaboradores de obra e o bem que todo esse conjunto pode gerar. A gente gerar um legado que vá além das pranchetas, apenas dos concursos e das possibilidades, e sim das ações desde o início da compra do terreno.